Bom, eu imagino que alguns de vocês talvez não me conheçam ainda, então acho que é importante eu me apresentar para realmente você ter confiança no conteúdo que eu e meu time estamos trazendo para você nessa noite. Meu nome é André Machado, sou conhecido como Ogro de Wall Street, apelido que minha esposa me deu num dia que eu estava operando dólar, mas isso é uma história que eu conto em outro momento para vocês. Qualquer coisa vocês procurem no Ogroflix o porquê desse apelido, tá bom? Mas segue o baile. Meu apelido é Ogro de Wall Street, como eu sou conhecido nas redes sociais há 8 anos. Minha vida começou como professor muito por acaso. Eu comecei a dar aula, eu tinha cerca de 4 a 5 anos de experiência como trader e foi justamente quando a BMF, hoje provavelmente muitos de vocês talvez nem tenham operado quando era BMF, talvez nem saibam, né? O que é BMF. Mas quando eu comecei a operar há 20 anos atrás, nós tínhamos duas bolsas no Brasil, a Bovespa e a BMF. A Bovespa era focada no mercado à vista, ou seja, o mercado de ações, né, onde se compra e se vendem ações e opções de ações. E a BMF era uma bolsa concorrente, ela negociava mercados futuros, né, futuros de índice, de dólar, de juros e algumas commodities agrícolas, café, milho, e também commodities animais, né? Boi gordo, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, fazer uma comparação, a Bovespa equivaleria à Bolsa de Nova York ou a Nasdaq, que são duas bolsas que estão em Nova York e se negociam ações. New York Stock Exchange ou Bolsa de Nova York é onde se negociam as ações das grandes empresas, é uma bolsa centenária, inclusive o apelido Wall Street vem justamente do início das negociações de ações, 200 e tantos anos atrás, perto de um muro que separava aquela região ali, perto debaixo de uma árvore onde o pessoal operava e que tinha um muro para se proteger de ataque de índios, para vocês terem uma ideia. Ali era a Bolsa de Nova York, o embrião da Bolsa de Nova York, que depois, com o passar dos séculos, ganhou o apelido de Wall Street. E nós temos a Nasdaq, que é a bolsa ligada à tecnologia, que na verdade não é uma bolsa só de tecnologia, né? Na verdade, a Nasdaq era uma bolsa alternativa para a Bolsa de Nova York, mas uma bolsa de baixo custo. E justamente por ser uma bolsa de baixo custo, as empresas nos anos 70 de tecnologia que precisavam de capital para desenvolver seus projetos, como uma Apple, uma Microsoft, não tinham ainda musculatura para se listar numa bolsa de Nova York, né, fazer um IPO lá, e faziam nessa bolsa, que era uma bolsa de baixo custo. Só que acabou ganhando a fama de ser a bolsa das empresas de tecnologia. Essas são as duas bolsas. A gente tinha então aqui a Bovespa. A BMF era a bolsa de futuros, ou seja, ela equivale à bolsa de Chicago, aonde a gente acompanha índices futuros, juros, moedas e uma série de commodities. No caso, SP500 Futuro, que foi o que me levou a ser professor. Por quê? Porque, como eu falei, eu comecei a operar futuros na BMF em 2006, assim que a BMF lançou uma solução parecida com as soluções de home broker, que na época só existiam para ações. Ela criou uma focada em futuros para competir com a Bovespa. Depois disso, as duas se fundiram e anos depois passaram a se chamar B3. Aí sim você deve estar se localizando agora. Mas eu comecei a operar futuros na BMF, saí do mercado à vista de ações na Bovespa, fui para a BMF em 2006 e eu percebi a correlação muito forte entre o nosso índice futuro e o SP500 Futuro. Naquela época, hoje eu tenho assinatura no Profit Chart com o sinal do SP Futuro, mas naquela época não existia SP Futuro no Profit Chart, do qual sou cliente desde 2003, como eu falei. Então eu fui atrás de uma plataforma que me desse esse sinal. E quando eu contratei essa plataforma, eu participei de um workshop para tirar dúvidas como é que usava a plataforma e aí eu fui convidado, né, pela qualidade das minhas perguntas ligadas à análise técnica, estudos que eu queria fazer, que a dinâmica era outra, eu fui convidado para ser professor. Estamos no ano de 2006. Então minha carreira como professor foi muito por acaso. Eu era trader de futuros, na época índice, o dólar tinha muito pouca liquidez, o mini dólar. Hoje eu sou focadíssimo, por sinal, em dólar futuro, mas na época era índice. E eu estava muito acostumado a operações, também o índice para mim parecia muito mais lógico, independente da liquidez, por conta de acompanhar o Ibov há pelo menos 4 anos, por conta das operações com ações que eu fazia. Fui começar a operar a BMF, assinei essa plataforma para pegar o SP500 e comecei a dar aula. 2 anos depois, né, 2008, aconteceu o tal do subprime. Para quem não sabe, foi um crash, né, ligado ao mercado imobiliário americano, que foi inflado
por juros artificialmente baixos, houve uma alavancagem enorme de pessoas que, confiantes de que o preço de imóvel jamais cai, financiavam 2, 3, 4, 5, 6 imóveis e o aluguel pagava o financiamento e no final, se ele fosse vender ou precisasse renegociar a hipoteca, o apartamento ou a casa estava valendo muito mais do que quando ele comprou. Então ele ganhava dinheiro com esse tipo de transação. Enfim, foi uma bolha literalmente trilionária que se espalhou por todos os mercados do mundo. Todos os mercados do mundo. E nós só não tivemos um crash muito pior que o de 1929 por conta da intervenção do Banco Central Americano, o Fed, que nessa época, por sorte talvez da humanidade, sem querer ser dramático, mas já sendo, e você que está me conhecendo agora, você vai perceber que às vezes eu sou dramático, né? Por conta dessas informações históricas que para mim são muito importantes. Eu sou fascinado, apaixonado por história em geral, mas especialmente a história dos mercados financeiros e as suas crises ao longo dos séculos. Só não foi pior que 1929 jogou o planeta numa depressão profunda, porque o presidente do Fed, escolhido há pouco tempo pelo presidente Barack Obama, tinha feito doutorado no crash de 29. Então ele conhecia todas as falhas que o Fed cometeu na gestão daquela crise, ou na falta de gestão daquela crise, melhor dizendo, né? Só para vocês terem ideia, abrindo parênteses, que eu sou apaixonado por Segunda Guerra Mundial. Cara, se não fosse o crash de 29, talvez não tivesse tido a Segunda Guerra Mundial. Foi graças ao crash de 29 que a Alemanha mergulhou na hiperinflação, que elegeu Adolf Hitler como chanceler, e o resto é história e volta aqui para o nosso conteúdo principal. Então, o Ben Bernanke, presidente do Fed, injetou dinheiro, etc., e salvou aí o mundo de uma grande depressão. Mas nós tivemos uma grande recessão. E durante esse crash, né, eu já operando muito alavancado, nessa época eu já estava com... não era muita coisa, tá? Mas talvez se isso acontecesse hoje eu não ia ter a mesma performance daquela época. Eu confesso que eu fiz coisas que hoje eu não faço, não ensino e não faria de novo em termos de alavancagem, de tomada de risco. Mas enfim, tomei riscos enormes porque eu tinha uma confiança muito grande na queda do mercado e acabei fazendo uma pequena fortuna operando vendido a descoberto durante o ano 2008. Anos depois, né, a Exame, por algum motivo, quis fazer uma matéria histórica, né, sobre o crash de 2008, mais precisamente em abril de 2011, ou seja, 11 anos atrás. E aí foi na minha corretora e perguntou se a corretora tinha alguns clientes para indicar, que a corretora sabia que tinham feito muito dinheiro comprando ações na Bacia das Almas, no fundo do crash. E a corretora me indicou. E aí me ligou o repórter da Exame, lembro até hoje, o Thiago, querendo marcar uma entrevista. Beleza, marquei a entrevista e era uma entrevista por telefone. E aí ele me ligou e perguntou, pô, o que eu tinha comprado, qual foi a minha estratégia em 2008. E aí eu falei para ele que eu não comprei nada, que eu vendi toneladas de Vale 5. Eu falei, não, beleza, eu entendi que você vendeu toneladas de Vale 5, mas qual foi o preço que você comprou para ganhar essa grana? Falei, de novo, você não entendeu. Eu vendi toneladas de Vale 5 a descoberto, sem ter Vale 5, sabendo que ela ia cair horrores. E depois eu comprei a Vale 5 e zerei a operação. Peraí, como assim? Não entendi. Bom, expliquei para ele qual era o processo de uma venda a descoberto, ele ficou fascinado, né? Ele não conhecia esse tipo de operação, marcou uma entrevista, no caso, presencial comigo. Queria saber mais, queria conversar comigo, e aí eu falei que eu era trader, etc. Pô, você é trader, não é investidor? Eu falei, não, eu sou trader. Papo vai, papo vem, falei como é que eu operava, como é que era a minha vida, e ele foi na minha casa fazer entrevista presencial para eu explicar essas operações vendidas, descoberto em Vale. Só para vocês terem uma ideia, o dia que deu 2 circuit breaks na Vale, a Vale caiu 20%. Então imagina você estar alavancado 10, 20, 30 vezes. 20% multiplicado por 10, 20, 30 vezes, né? Putz, era igual tirar chupeta de criança, né? E eu tinha uma estratégia que deu muito certo, eu acho que hoje talvez não funcionasse tão bem, apesar do que na época os mercados já eram totalmente interligados, mas sinceramente eu não sei se o pessoal fazia esse tipo de arbitragem, se é que a gente pode chamar de arbitragem, porque são empresas diferentes, mas não deixa de ser uma arbitragem. Nessa época, em 2008, eu acordava todo dia, antes da Bolsa de Londres abrir, para acompanhar a abertura e o desenrolar da primeira parte do pregão das empresas mineradoras australianas, que eu já tinha a ideia de quanto elas estavam caindo ou subindo naquele dia, como a Bolsa da Austrália estava fechando, para a Bolsa brasileira
brasileira, quando abrisse, o que me interessava era a Bolsa de Londres, que tinham ações das mesmas empresas mineradoras australianas, neste caso a BHP e a Rio Tinto. Acordava 4, 3h30 da manhã para acompanhar o pregão da Bolsa de Londres, a London Stock Exchange, só para acompanhar a BHP e Rio Tinto e também o setor bancário inglês e ADRs de bancos americanos, no caso nem se chama ADRs, ADRs é nos Estados Unidos, que é American Depositary Receipts, mas empresas americanas que porventura tinham papéis também listados lá em Londres, mas principalmente os bancos londrinos, né? Afinal de contas, o crash de 2008, o questão subprime, foi como um câncer, afetou todo o sistema financeiro global. Então era o Barclays, era o HSBC, todos os bancos europeus, né? Teve vários bancos europeus que quase quebraram, né? Société Générale, enfim, cara, foi um dos momentos mais fascinantes e memoráveis da minha vida, apesar do estrago que fez na vida de muita gente, né? Muita gente que perdeu seus imóveis, que virou homeless nos Estados Unidos, foi terrível, terrível, mas como trader eu tinha opção ou de chorar ou de vender lenço, né? E como eu não tinha razão para chorar, porque eu não estava alavancado em mercado imobiliário americano, nem também em mercado de ações brasileiro, pelo contrário, antes mesmo do crash começar, eu já tinha feito estudos e eu já estava vendo uma tendência de baixa muito forte na Bolsa Americana e na Bolsa Brasileira, antes mesmo quebra de Lehman Brothers, etc. Então acompanhava os grandes bancos, as mineradoras e aproveitava também, estava ali acompanhava as petrolíferas, né? Então Shell, British Petroleum, que hoje é a BP, enfim, era a minha rotina. E aí, quando abria o nosso mercado, eu entrava vendido. Como eu falei, peguei todos os circuit breakers do crash de 2008, assim como peguei vendido também todos os circuit breakers do crash de 2020. Fui indicado pela corretora, dei essa entrevista para o repórter na minha casa. Ele gostou tanto da história e também do meu escritório, da minha trade station, da minha biblioteca, do cantinho que eu montei para mim, que foi um grande sonho comprar aquela casa e montar aquele escritório, né, para o meu home office, que ele mandou uma equipe de filmagem filmar lá o meu espaço, o meu ambiente de trabalho e eu comentar de novo, além da entrevista que eu dei que está na revista Exame de abril de 2011, um vídeo que está hoje no YouTube da própria Exame e é compartilhado, copiado por centenas, milhares de pessoas aí do nosso mercado comentando aí sobre como é que é a vida de um trader profissional autônomo, né, que trabalha para si mesmo com o seu próprio dinheiro. O assessor financeiro André Machado ficou milionário durante a crise de 2008. Ele ganhou R$500 mil investindo em ações da Vale. E por conta justamente dessa edição da revista Exame, eu fui convidado para ser professor, na época, na BMF Bovespa, ou seja, aí nesse momento elas já tinham se fundido, as duas bolsas, como professor na BMF Bovespa. Com essa matéria da Exame, vídeo da Exame, não teve como eu fugir de me tornar uma pessoa pública, porque comecei a ser convidado para palestras em corretoras, em bancos, né? E aí dali para a galera começar a me seguir em rede social, que eu tinha cadastro, mas não utilizava, para mim, eu não entendia o propósito das redes sociais, demorei muito para entender o potencial e para que servia a rede social. Na época eu achava que a rede social só servia, pelo menos é o que eu via os meus amigos fazendo, foto de comida, né, de restaurante, né, chique, garrafa de vinho e check-in em aeroporto internacional. Eu achava tão escroto aquilo que eu não usava, não tinha sentido para mim rede social na época, né? Mas quando eu vi, depois da primeira palestra, que eu tinha, sei lá, 50 amigos que eu seguia, eu saí da palestra, quando eu cheguei no carro, que eu liguei o celular, que estava offline, tinha mais de 1000 pedidos de amizade. Em uma semana eu estourei os 5.000 pedidos do Facebook, e aí montei uma página pessoal, e foi quando a minha esposa me deu o apelido Hugo Wall Street, por coincidência. E aí, tô aí. Virei uma pessoa pública e atuei durante muitos anos como professor na B3. Inclusive, eu fui o único professor da B3 que a B3 mandou pelo mundo para dar aula para formar traders, porque eu era o único professor trader na B3. E a B3 me convidou depois dessa matéria de exame justamente por isso. A B3 tem uma equipe docente fantástica, pessoas com doutorado, PhD, nas melhores instituições de ensino do Brasil e do mundo, né? Formadas em economia, em engenharia, enfim.
matemática, física, os melhores professores do mundo, só que não tinha trader. E os alunos naquele momento estavam demandando ter aula com trader, saber como é que é o dia a dia, como é que se opera, etc. Foi onde eu entrei. Fiquei 6 anos na B3, os últimos 3 viajando aí pelo mundo para dar aula, para formar traders de fundos institucionais, de bancos estrangeiros, de mesas proprietárias gringas. O meu primeiro curso internacional, inclusive, foi numa das maiores mesas proprietárias do mundo, lá na Índia, em Bangalore, perto de Nova Delhi. E não parei mais, foram 3 anos viajando, viajei os 4 continentes. Virtualmente eu posso dizer que eu viajei todos os continentes com exceção da Antártida. Virtualmente porque eu tive uma turma na Nigéria, mas foi por videoconferência. Foi justamente uma das filiais dessa própria Trade na Índia que tinha escritórios na Nigéria. E aí eles participaram remotamente do treinamento que eu dei de como operar juros futuros na BMF. E é isso, foram 6 anos. Quando eu saí da B3, em maio de 2016, eu aproveitei para tirar um sabático de uns 6 meses. Quando eu voltei, todo mundo tinha estranhado meu sumiço e pediram para fazer um treinamento comigo. E eu falei, não, mas eu não dou mais aula, eu dava aula na B3, então não tem como. Não, mas faz uma turma só pra gente, só pra essa galera aqui que te segue. Eu falei, putz, mas cara, eu não vou alugar espaço, eu não vou fazer nada assim. Eu posso fazer online à noite, se vocês quiserem. Beleza, eu fiz. Foi um treinamento que durou aí 3 semanas. Quando acabou o treinamento, a galera me pediu para, logo no dia seguinte, começar a operar comigo, para botar em prática. Eu falei, por que não? Eu era trader. Professor, eu era professor por acidente, Apesar de adorar, amar dar aula, já dava aula desde os meus 17 anos para conseguir ter uma grana trocado para sair com a namorada, ir no cinema, ir no Bob's, lá no Rio. Então dava aula de física, matemática, que ia fazer cursinho, eu estava ainda no 1º, 2º ano. Já dava aula, sempre gostei. Na verdade, a minha ideia era ser professor de história. A minha mãe que me desanimou dizendo que eu ia passar fome. Hoje, Deus a tenha, eu sei que estava completamente equivocado. Eu tenho certeza que seria um excelente professor de história, porque eu sou apaixonado por história. Desculpa o trocadilho. Se você é muito bom no que você faz, você consegue ganhar dinheiro, seja qual for a sua profissão. Então, eu tenho certeza, estaria escrevendo livros, dando palestras pelo mundo, sei lá, teria feito um doutorado na Inglaterra, estaria dando aula numa academia militar, West Point, por exemplo. Mas, enfim, não fui professor de história, fiz computação na PUC, entrei para o mercado de TI, até que eu fiz um projeto na Microsoft que me tornou conhecido dentro da empresa, por conta da grandiosidade do projeto. Foi o maior projeto da Microsoft no mundo naquele ano, e eu tive que fazer uma apresentação do meu cliente, neste caso era o Banco Itaú, para o presidente e vice-presidente da Microsoft, que vocês sabem muito bem quem são, e foi quando eu investi a primeira vez em ações do Itaú, e isso para mim foi paixão à primeira vista e nunca mais parei. Saí da Bovespa, então, dei esse treinamento, comecei a operar com essa galera, éramos 7 alunos, um deles inclusive é o Mário Pisani, que hoje faz parte do nosso time de professores, outro é o Fabrício Lodi, que entrou um mês depois. O projeto começou com 7 alunos, e passados 5 anos e meio já foram mais de 15 mil alunos treinados por mim e nos últimos 2 anos pelo Mário, pelo Fabrício, pelo Valério, pelo Zé. Então é um projeto que realmente feito por pessoas, por profissionais com senioridade, com experiência, com profundidade no conhecimento que tem, sem muita seriedade e empatia, porque a gente sabe que o mercado financeiro se perde dinheiro, então a gente tem que ter empatia com quem está do outro lado. Não pode simplesmente botar o disclaimer lá, você é responsável pela operação que faz. Claro, você é o responsável, mas a gente tem essa empatia e muita responsabilidade, além de muito conhecimento, muita experiência real, Eu acredito que eu deva ter só de tela operando umas 30 mil horas. Se for olhar as horas de tela estudando, dá para botar fácil aí outras 30, 40 mil horas. É uma experiência inequívoca que deu resultado. Tá aí o projeto Os 10%, criou um novo mercado no Brasil e mais de 15 mil alunos.